A nova Champions League vai começar, sem fase de grupos, um formato completamente inédito, que nunca havia sido usado e que promete, pelo menos no papel, ter jogos muito mais atraentes desde a primeira rodada. E no vídeo de hoje você vai conferir um resumo do que é esse novo formato, se você ainda não entendeu muito bem, vai ver quais times são os favoritos a vencer a competição, pelo menos nessa nossa previsão inicial aqui, né? E ver também quais os confrontos para ficar de olho antes da fase de grupos, em uma simulação bem rápida. Então já muta seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. E galera, uma pausa rapidinha aqui no vídeo, só para te falar sobre o bolão do canal. Sim, a Champions League vai começar e o Cartola soltou um bolão oficial e eu já criei uma liga lá pra gente interagir, pra gente competir pra ver quem vai acertar mais resultados nesse novo formato de Champions. E claro, vai ter premiação para os 3 primeiros colocados e eu também tô deixando aí na descrição e no comentário fixado o link com o bolão da UEFA, que não é bem um bolão, eles têm uns palpites ali pra gente fazer, mas é principalmente pra você entrar no Fantasy, que é a escalação dos times ali, do time ideal da Champions. Enfim, se você conhece o Cartola, né, a escalação normal ali, você já conhece também, e se você participou do bolão da Euro, é basicamente a mesma coisa. Basta você baixar o app da UEFA, que é de graça, claro, ou então entrar no site pelo link que eu tô colocando aí, e aí montar o seu time. Você escolhe os jogadores que você acha que vão ir bem durante a competição, vai fazendo alterações ao longo do caminho e tudo mais, e vai somando pontos com as atuações desses jogadores. Premiação também para os 3 primeiros colocados ao fim da competição, e é isso. Entra nos links aí e bora ver quem acerta mais nessa Champions. E hoje eu também tô aqui para falar para vocês sobre o Magia nos Gramados, que é um canal muito legal, que eu encontrei aqui recentemente. O conteúdo dele é um pouco diferente dos demais, tem conteúdos ali mais descontraídos, mas também tem assuntos sérios que ele fala ali no canal. Então, cara, é um canal que tá no início. Se você gosta de um conteúdo mais descontraído de futebol, também algumas notícias ali impactantes, eu sugiro você dar uma olhadinha, conhece o canal do cara. Se você curtir, se inscreve e dá uma força lá para ele ir crescendo cada vez mais. Então é isso, partir pra Champions. Eu vou comentar rapidamente sobre a seleção da rodada, que foi essa aí. Considerei os jogos do fim de semana apenas, e os melhores jogadores foram esses. O Muric, goleiro do Ipswich Town, fica como o nosso goleiro aqui, e foi bem difícil definir essa posição. A gente tem um olhar maior voltado pro Ederson, porque ele deu uma assistência, mas é mais por isso mesmo. E a assistência dele teve muito mérito do Haaland, que se projetou para dar opção, brigou com o zagueiro e ganhou para fazer o gol. Então assim, ele só estaria aí por causa disso, ele não foi o mais importante na vitória do City, ele não fez uma única defesa decisiva no jogo, todas foram no meio do gol, e acabou que o goleiro do Brentford foi mais importante que ele pros caras não levarem mais gol. Então assim, não faria muito sentido o Ederson estar aí só por uma assistência, não é? Mas de fato, na disputa tínhamos o Ananá, que pegou um pênalti no momento que estava 0-0 e o Southampton estava muito melhor que o United, e vai saber o que aconteceria com o jogo se eles tivessem levado aquele gol ali. E também o Robert Sanchez do Chelsea, que também pegou pênalti quando estava 0-0, mas foi mais isso mesmo. O Ananá só fez uma outra boa defesa e o Sanchez mais no máximo 2 ali que dá pra dizer como crucial. Já o Muric foi o cara decisivo pro Ipswich não ter perdido pro Brighton. Ele fez pelo menos 4 grandes defesas que garantiram o 0-0, então individualmente falando, com base na função, o Muric foi o melhor goleiro da rodada, o mais importante pro time. E na zaga temos o Magalhães do Arsenal, que fez o gol da vitória contra o Tottenham, o De Ligt, que fez o primeiro gol do United. E aí você se pergunta, trave, mas só vale zagueiro que faz gol? Claro que não, cara, porque fechando a linha de defesa temos o Gatti da Juventus, que não fez gol, mas foi o melhor em campo no empate em 0-0 contra o Empoli. Tudo bem que o resultado não foi bom pra Juve, mas ele jogou demais defensivamente e destruiu muitas jogadas. Abrindo o meio temos o Dembélé, que meu mano, é sério, o cara jogou demais essa rodada, ele vem jogando muito bem na realidade. O Dembélé buscou o jogo o tempo todo, participou de praticamente todas as ações ofensivas do PSG e fez 2 gols. No meio também temos o Gallagher, que está aí não só pelo gol, porque se você assistiu o jogo do Atlético de Madrid contra o Valência ontem, viu o quanto ele foi participativo e foi ótimo desarmando jogadas. O Zakaria foi crucial para a vitória do Mônaco, e fechando com o ADM, que fez 2 gols e deu uma assistência na vitória do Dortmund lá na sexta-feira. E para abrir o ataque, na direita temos o jovem mais hypado da década. O que o Yamal vem jogando é brincadeira, cara. Ele acabou com o jogo do Girona em 30 minutos. E eu vou poupar palavras aqui, porque eu vou fazer um vídeo específico sobre o Yamal e até onde ele pode chegar na carreira. Completando o ataque ficam Javi Puado, o atacante do Espanhol, que fez 3 gols na vitória por 3-2 sobre o Alavés, e ele, Erling Haaland, o melhor jogador do mês de agosto e que não quer ficar de fora da briga de melhor do mês de setembro também, e decidiu mais um jogo pro City, e tinha muita gente ainda para entrar aqui. O Alejandro Baena do Villarreal fez um ótimo jogo, o Lookman na virada heróica da Atalanta sobre a Fiorentina, o Watkins, o Boniface com 2 gols pelo Leverkusen também poderia entrar, mas acho que a maior baixa dessa seleção da rodada talvez seja o Harry Kane mesmo, que fez um hat-trick e acabou ficando de fora, mas eu explico, não é tão loucura assim. A gente tem que analisar o impacto desse hat-trick no jogo. Então, primeiramente, o Bayern pegou um time mais fraco da liga, o Hall
time kill. Vai ser o saco de pancada do início ao fim, o lanterna da competição, e abriram o placar no primeiro minuto de jogo com o Musiala. Isso já condicionou completamente a partida. Depois teve o primeiro gol do Kane em um erro de saída de bola dos caras, e depois veio 3-0 com um gol contra. Então assim, o jogo já estava resolvido muito cedo. E o Kane foi fechar o hat-trick lá nos acréscimos do segundo tempo com um gol de pênalti. Então cara, ele não foi extremamente crucial pro resultado, o adversário era fraquíssimo, não foram gols absurdos tirados da cartola, então ele não jogou mais que nenhum dos três do ataque ali. O Yamal fez os dois primeiros gols do Barça, e um deles ele fazendo tudo mesmo, desarmando, carregando e finalizando. O Haaland fez os dois gols da virada do City, e o Javi Puado fez um hat-trick numa vitória do time por 3-2. Então é meio justo que por essas condições de vitória que deram aos seus times, eles estejam aqui e o Kane não, que também merecia e fica como uma menção honrosa. E agora sim, para você que ainda não está tão por dentro do novo formato, eu vou resumir bastante, mas de uma forma que dê para entender. A Champions não vai mais ter fase de grupos, e sim uma fase de liga, e cada time tem seu caminho definido de forma única. Então, pegando um exemplo rápido aí para vocês verem do atual campeão, é o seguinte: na temporada passada, o Real Madrid caiu num grupo com Union Berlin, Napoli e Braga, e todos esses 4 times se enfrentavam para ver quais seriam os 2 que somariam mais pontos e passariam para o mata-mata. Era isso basicamente. E agora o Real Madrid tem esses adversários aí, que são 8 no total e não 3 como eram antes. E não são jogos de ida e volta mais. Então cada time vai enfrentar uma vez o outro. E o sorteio definiu se é em casa ou fora. Mas não é um grupo com 8 times. Esses 8 times aí todos juntos. Não. E aí sendo 9 com o Real Madrid no caso, né? Eles não vão se enfrentar todos eles. Esse é apenas o calendário do Real Madrid. Todos os outros 8 clubes que estão ali juntos, que vão enfrentar o Real Madrid, têm confrontos diferentes. Cada um deles tem seus confrontos diferentes. A sequência de jogos é diferente e vai ser basicamente assim que vai funcionar. Os times jogam partidas como se fosse uma liga mesmo, soma pontos, e os 8 primeiros, ao final dessa fase, avançam direto para as oitavas de final, enquanto que mais 16 outros times avançam também, mas para fazer uma espécie de playoff para aí sim entrar nas oitavas. E você pode ter ficado meio bugado agora, mas é o seguinte: se você acompanhava o formato da Europa League até a temporada passada, também passavam só 2 por grupo, só que apenas os primeiros colocados de cada grupo estavam direto nas oitavas, não é? E os segundos colocados dos grupos tinham que jogar contra os times que ficavam em terceiro nos grupos da Champions. E aí sim, quem avançasse passaria para as oitavas para pegar os primeiros colocados que já estavam lá. Era assim que funcionava, e agora a Champions funciona assim basicamente. Então, os 8 primeiros na tabela da Liga, os que somaram mais pontos que todos, passam direto, e do 9º colocado até o 24º também são times que avançam para os playoffs e vão disputar vaga para enfrentar aqueles 8 primeiros. E claro, com isso não temos mais esse sistema de sair da Champions e ir para a Europa League, porque as outras competições, né, a Europa e a Conference League, também vão ser nesse formato de liga, que passam ao todo 24 times para o mata-mata. Então, se você for eliminado na fase de liga, que seria a teórica fase de grupos, você já está fora e não tem mais competição internacional para disputar. É basicamente isso, galera. Eu acho que foi um grande acerto essa mudança. Realmente, a gente tinha jogos bem fracos e até injustos na fase de grupos. Então, pegando o exemplo do Manchester City na temporada passada, o grupo deles foi esse aí. Assim, não teve um jogo grande pro City ali. Um assim que dava pra assistir e não saber que eles iam ganhar, sabe? Eram 6 vitórias com 100% de chance de acontecer. E não tinha nenhuma chance deles não passarem em primeiro ou se classificarem naquele grupo. E também tem o lado dos outros times, porque o Young Boys e o Estrela Vermelha já começavam com 2 derrotas garantidas cada um, não é? Eles iam perder pro City. E o outro time era o Leipzig, que ainda estava um passo à frente deles, então ficava muito difícil de projetar qualquer coisa pro Young Boys e o Estrela Vermelha. E agora o City tem esses confrontos aí, então não vai ser só uma fase protocolar para depois começar o mata-mata. Tudo bem que eles têm o favoritismo de avançar, claro que tem, mas eles já têm pelo menos 3 partidas ali contra a Inter de Milão, PSG e Juventus, que são bons testes e podem desafiar o Guardiola, coisa que não acontecia na fase de grupos. Então todo mundo sai ganhando. Claro que ainda temos a questão sorte, né? Então vai ter times com um caminho bem mais difícil que outro, como o caso do PSG, que enfrenta esses times aí, que são jogos muito difíceis, enquanto o Bayern de Munique tem 2 confrontos contra o próprio PSG e o Barcelona, que são bem difíceis, mas depois é um caminho bem tranquilo para passar. Mas é isso. A Champions ficou melhor para time grande, que tem mais desafios e mais receita, para time pequeno, que enfrenta mais time grande e fica no radar, e também que tem uma chance mais honesta de passar enfrentando times ali do seu nível, né, do mesmo nível que o seu, e a gente como espectador ganha demais também. E na primeira rodada nós já temos isso aí, ó. Na terça-feira, um Milan e Liverpool, na quarta, um Manchester City contra a Inter de Milão, e na quinta, um Atalanta contra a Arsenal. Além de terem outros jogos interessantes também.
também como Mônaco e Barcelona, Juventus e PSV, Atlético de Madrid e Leipzig. Então, cara, não tem como ser pior do que era. É impossível esse novo formato ser ruim, ou pelo menos ser pior do que era. A gente tinha 2 dias da semana com jogos de Champions, e às vezes você tinha ali uma terça bem fraca, uma quarta muito ruim, só com jogos ruins mesmo. E agora temos 3 dias com pelo menos um grande jogo todos os dias. É muito grande, e agora a gente vai partir para a projeção. Sim, é bem gostoso esse momento que a competição não começou, né? E a gente começa a projetar os times que avançam, quem serão as surpresas, os destaques. E eu fiz isso com a Champions passada. Eu uso uma planilha que criei aqui para dar notas aos times com alguns critérios, especificamente 10 critérios de análise ali. E se você acompanha desde o início, vai lembrar. Então, para abrir o nosso top 10 dos times que até esse momento apresentam mais futebol para conquistar a Champions, temos a Juventus. Pois é, o novo time do Thiago Motta começou muito bem, foram 2 jogos de 3-0 e depois teve 2 empates de 0-0 também. Então o hype já deu uma diminuída, mas eu acho que a 10ª posição pode se mostrar até pouco para essa Juve no futuro, porque eles ainda têm muita coisa para encaixar. Tem o Koopy Miners, que veio do Atalanta, que imagino sendo titular ali no meio e encaixando mais nesse time. Ele jogou pouco até agora. Tem jogadores interessantes em ascensão, como o Yildiz, Mbangula, e o futebol apresentado pela Juve tá bem envolvente. Muita movimentação no meio, e a projeção é que eles façam uma boa Champions. E apesar deles estarem aqui na 10ª posição, e como falei antes, só os 8 primeiros é que avançam direto para as oitavas, eles podem sim beliscar essa vaga direta. E passando para o 9º lugar, temos o Bayer Leverkusen, que começou a temporada muito bem, teve uma derrota ali pro Leipzig, mas ainda fez um bom jogo e está mantendo o nível. O padrão de jogo é o mesmo, muita rotatividade no meio, as individualidades jogando muito bem, Wirtz, Boniface, Grimaldo, todos ainda mantendo aquele bom nível apresentado na temporada passada, e a tendência é que eles busquem sim uma vaga direta nas oitavas, e mesmo estando mais abaixo aqui, eles vêm forte para essa Champions e ficam de fora dos 8 por detalhes mesmo, como nível de enfrentamento e projeção da competição em comparação com as ligas nacionais, né? E chegando ao clube dos 8, temos o Liverpool abrindo a lista. E sim, o caminho deles não é dos mais fáceis, na verdade, eu acho que é top 3 ali dos confrontos mais difíceis, mas ainda assim a projeção é boa pros Reds, porque cara, eles têm um elenco recheado, tem muito cara bom em todas as posições, os 2 laterais reservas são bons, o Kelleher é um bom goleiro, nas pontas tem o Gakpo, Luiz Dias, Salah, Chiesa, aí tem Diogo Jota e Darwin Núñez no ataque, né? No meio também muitas opções, cara, o Liverpool não vai sofrer com opções para variações táticas dos mais variados tipos, e isso faz com que eles fiquem nessa 8ª posição, e ainda que tenha muita dificuldade nos confrontos e eles acabem indo para repescagem, não ficando entre os 8, no longo prazo acredito que eles passam sim para as oitavas e pelo menos para as quartas de final. E chegando ao número 7, eles apresentam o PSG, que cara, perdeu o Mbappé, né, que deveria causar uma mudança completa no time e deixar uma bagunça ali, mas não foi o que aconteceu, pelo menos não na Ligue 1, né, porque eles estão muito fortes, aplicando goleadas, com um coletivo muito forte mesmo, trouxeram 2 bons nomes, que foram João Neves, que inclusive é o atual melhor jogador do time, junto com o Dembélé, e o Doué, que é uma jovem promessa que também pode encaixar e compor o elenco, mas o problema do PSG são os confrontos. Eles pegaram o caminho mais difícil de todos e é bem possível que eles não fiquem nem entre os 8 primeiros ali. E aí você deve estar pensando, mas Trave, se você está falando que eles têm chance de nem passar entre os 8 primeiros, como você pode colocar eles em 7º? Isso não faz sentido. E cara, eu sei que você está pensando isso, mas lembrando que a análise não é só sobre os times que vão passar entre os 8 primeiros, senão eu faria um top 8, não é? Essa é uma análise preditiva geral da competição. São os 10 times que nesse momento, e projetando a temporada, mais estão prontos para vencer a Champions. E o PSG, apesar de certamente ter confrontos difíceis, eu acho que é bem difícil eles não passarem entre os 24 times, certo? Então pelo menos no playoff eles vão estar. E aí eles podem passar dos playoffs sim e chegar nas oitavas normalmente. Então é por isso que eles ficam aqui. E chegando na posição 6 temos o Borussia Dortmund. E pode parecer loucura, mas eles se saem muito bem no critério confronto direto. Lembrando que todos os critérios para análise que estão aí na tela, para você ver, é isso, não é apenas futebol apresentado. Não é só esse desempenho e encantamento ali em campo que fazem um time ir longe na Champions. Tanto que esse mesmo Dortmund foi finalista na temporada passada sem nem estar entre os 10 da maioria da galera. Então é claro que o Liverpool, o Leverkusen e a Juventus, no momento, tem mais futebol que esse Borussia. Mas o enfrentamento da Muralha Amarela é muito mais fácil, pelo menos no papel, e eles têm muita chance de passar entre os 8. Eles pegam Barcelona e Real Madrid, que beleza é pedreira, mas depois disso não vejo nenhum confronto que o Dortmund não seja favorito. Então mesmo perdendo o Hummels, Reus, perdeu o Sancho também, que não ficou ali no time, o Füllkrug, que foram ali grandes baixas mesmo, mas eles contrataram o Pascal Gross do Brighton, que é um ótimo meia, o Ian Couto, que foi bem no Girona, o Guirassy, que foi muito bem no Stuttgart, então foi uma boa janela do Borussia. Eles fizeram boas aquisições ali e ficam aqui na 6ª posição, porque eles vão passar entre os 8, e aí quem sabe ainda não dão sorte de pegar um adversário menos expressivo
expressivo nas oitavas e aí já estão nas quartas, não é? Então já vão estar entre os 8 e justifica muito essa sexta posição. E chegando ao meio do ranking temos o Arsenal, que tem um caminho difícil, são bons times que eles vão enfrentar, mas os jogos em casa eu não vejo o Arsenal perdendo. Mesmo o confronto ali contra o PSG, eu acho bem difícil eles não levarem os 3 pontos. E também tem o fator elenco, eles têm muitas opções para variações na forma de jogar e que pode ajudar contra esses adversários diversos e nas diferentes situações de jogo que vão enfrentar. Então não se assuste se você ver esse Arsenal com muitas surpresas ao longo dessa Champions. Jogadores que você não esperava que fossem decidir os jogos e acabam decidindo mais que o Saka, Odegaard e Havertz. E a projeção para eles é pelo menos quartas mesmo. Claro que depende dos adversários no mata-mata, mas é isso. Passando para a quarta posição, sim, temos o atual campeão, pode ser uma loucura. Provavelmente você colocaria o Real Madrid como o primeiro ou segundo favorito, ainda mais com a chegada do Mbappé, mas eu não vejo esse Real no top 3 favoritos. Primeiro porque vai ser uma mudança na forma de jogar. A temporada passada eles passaram boa parte jogando com 2 atacantes, Vini e Rodrigo, e o Bellingham fazendo o meio ofensivo que se projetava ali. E agora vai ser adaptado para jogar com o Mbappé, não é? 3 atacantes. E também tem a perda do Kroos, que foi fundamental no título da temporada passada, e a gente já viu o Real sofrendo em alguns jogos iniciais da liga com essa rotação no meio, mas claro que isso pode encaixar facilmente e eles se tornarem ali de novo os bichos papões, né? Então pelo menos nesse início eu coloco eles na quarta posição e claro, eu vou atualizar isso pro mata-mata, com uma análise mais precisa mesmo e sem tanta projeção como nesse início de temporada, e a gente vê se muda alguma coisa lá pra fevereiro. E abrindo o top 3 fica o Bayern de Munique, que teve troca de técnico, teve muita desconfiança no Kompany e pessoas questionando essa escolha do Bayern, e eu também não sei se seria a melhor opção, mas o time do Bayern é muito forte. Eles sempre têm essa característica de chegar com elencos muito fortes, o Bayern quase sempre está no top 3 de melhores elencos e times do mundo, e esse ano não é diferente. Eles perderam apenas o De Ligt e o Masraoui, de peças importantes ali, e trouxeram o Olise, o Ito, que foi muito bem no Stuttgart, e o Palhinha, um baita volante, e é isso. Numa competição de longo prazo, é muito importante ter elenco, ainda mais disputando várias competições. Claro que lesões vão acontecer, e o Bayern está seguro quanto a isso. Os caras estão jogando bem, o Kim Min-jae recuperou o bom nível, o Kane está insano de novo, o Olise já tá jogando muito bem e parece ter se sentido em casa, a adaptação tem sido muito rápida, o Musiala jogando muito bem, então mesmo que o Kompany não seja um primor de técnico, fazer o feijão com arroz com esse Bayern é suficiente para chegar longe, tanto que o Tuchel chegou na semi da temporada passada, mesmo sendo muito questionado e perdendo o vestiário. E na segunda posição, talvez a maior surpresa desse ranking, temos o Barcelona. Eu sei que em elenco eles perdem pro Bayern, né, e para alguns outros ali, mas também não é esse elenco curtíssimo que estão falando não. Eu vi muita gente escrachando o elenco do Barcelona, mas o problema são as lesões excessivas mesmo. O garoto Bernal já se machucou, mas se imaginarmos o elenco completo, com Gavi de volta, eles têm boas opções, além do ótimo time titular. Tem o Eric Garcia de volta, uma garotada da base jogando muito bem, como Casadó e Cubarsí, e eu vejo esse Barcelona crescendo bastante durante a temporada. Eles já estão jogando muito bem, e projetando esse crescimento, é bem possível esse Barcelona buscar essa Champions e bater de frente contra qualquer time do mundo. O caminho deles na primeira fase é bom, o Barcelona vai estar entre os 8, e se eles não perderem peças-chave, eu imagino eles chegando sim muito longe. Pelo menos nesse início de temporada dá pra projetar isso. Mas é o que eu falei pro Real Madrid, vamos esperar pra ver lá em fevereiro se essa análise muda, né, com mais embasamento ali das atuações dos clubes. Porque se eles perderem o Yamal por muito tempo, o Dani Olmo, o Lewandowski, o Rafinha, enfim, qualquer um desses, já muda muita coisa. Mas no momento, o Barça é segunda posição com essa nota aí, pelos critérios avaliados nesse início de temporada, e o grande campeão, que não é surpresa pra ninguém, é o City. Entra a temporada, sai temporada, o City continua no topo e é impossível não colocar os caras lá. Não seria nem um voto cult, seria loucura mesmo. Eles têm o melhor futebol do mundo, o jogo mais dominante, tem um elenco fortíssimo e agora com boas opções como Gundogan de volta, Savinho. O problema foi terem perdido o Julian Álvares, é verdade. Se o Haaland acaba se lesionando, o Guardiola vai ter que mudar a estrutura do time. Mas falando no norueguês, cara, é surreal o que ele vem fazendo. Ele pode inclusive, nessa primeira rodada, bater o recorde do Cristiano Ronaldo de ser o jogador a chegar em 100 gols por clube em menos tempo. O Cristiano tem 105 partidas e chegou aos 100 gols no Real Madrid, e o Haaland tem 103 jogos no City e tem 99 gols. Ou seja, se ele marca contra a Inter de Milão, na quarta-feira, ele bate o recorde, e dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, isso já aconteceu, mas é isso. O City tem um elenco forte, tem um caminho que não é uma baba completa, mas é impossível eles não passarem entre os 8 primeiros, pelo menos, e são os maiores favoritos para a conquista dessa nova Champions, pelo menos de início agora. E você pode ter sentido falta de alguns times, como o Atlético de Madrid, que é um time muito inconstante. Na temporada passada, o Simeone deu indícios de que estava mais ofensivo e aprimorando seu estilo de jogo de contra-ataque rápido, mas também não funcionou até o fim. Teve aquela surpresa inicial ali, o Atlético goleando e fazendo jogos muito ofensivos, mas depois o time caiu bastante de rendimento. E essa temporada já começou oscilando muito também. Eles fizeram uma partida espetacular contra o Girona,
mas no jogo seguinte fazem um jogo patético contra o Espanhol, muito sonolento, então sim, tem esse peso negativo no critério de análise aqui, e apesar deles terem o caminho mais fácil dos times do pote 2, e eu achar que é bem possível o Atlético ficar entre os 8 primeiros e já garantir vaga nas oitavas, analisando o momento atual e projetando o desgaste da temporada, não vejo eles mais fortes que qualquer outro que está ali no ranking. É o mesmo que falei sobre o PSG, eu acho que o PSG pode não passar entre os 8, mas está como o 7º melhor time do mundo atualmente, e o Atlético, mesmo estando direto nas oitavas e eu achar que isso vai acontecer, eles não dão essa segurança e não vejo muito eles sequer passando das oitavas, vai depender bastante do confronto, mas é bem difícil. E também tem a Inter de Milão, que certamente é um pecado deixar de fora, talvez eu esteja ousando demais, deixando a Juventus na 10ª posição e não essa Inter, que é ali o meu 11º time, mas é isso. Eu vejo a Juventus com mais projeção de melhora pelas peças que vão entrar no time e por ter um jogo mais surpreendente, por assim dizer. Mas não que a Inter não possa calar minha boca e entrar nesse ranking quando eu atualizar lá em fevereiro, antes do mata-mata. Que claro, eles também vão estar nesse mata-mata, né? Mas por esse vídeo é isso, se você discorda desse ranking, comenta aí embaixo qual absurdo você achou e o que você mudaria nessas posições aí, se colocaria algum outro time que não citei, como o Milan, o Leipzig ou até uma Atalanta talvez. Comenta aí embaixo também quem você acha que vai ser o campeão dessa primeira edição da nova Champions. Não esquece de entrar no bolão do Cartola e da UEFA para concorrer a prêmios, dá uma olhada na Trave Shop também e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.